Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Senhor, nesta noite de oração, numa semana que nós temos muitas meditações, relembrando que dentro do calendário nosso, estamos há mais de 2000 anos daquele dia, pois na verdade, se o calendário estiver certo, são 2022 anos. Mas de qualquer forma, Senhor, nós lembramos do Calvário todos os dias. Nós lembramos do sangue derramado todos os dias. Nós lembramos da nossa redenção todos os dias. O fato de eu estar em pé aqui foi aquele dia no Calvário, quando ele pagou toda a dívida que nós tínhamos, dívidas impagáveis. Presos estávamos sem uma condição, não tinha ninguém sequer que nos pudesse nos dar um alvará de soltura. Mas quando ele veio, ele tomou sobre si os meus pecados, tomou sobre si as minhas culpas e me tornou inocente. E em, Senhor, gratidão a isso, em apreciação àquilo que foi feito por mim, eu oro, deixa-me, Senhor, pela graça, fazer pequenos serviços para Ti deste lado. Quando lembramos da obra que o Senhor realizou, através do irmão Brana, de Paulo, de tantos outros mensageiros, heróis, e nós vemos o nosso trabalho tão pequeno, enfadado, temos tantas lutas, Senhor, tantos problemas, tanto enfado, nós às vezes nos enroscamos com pequenas coisas, nós nos atrapalhamos com tantas coisas tão pequenas que não deveriam nem serem consideradas. E muitas vezes nós afadigamos, nós ficamos abatidos e nós ficamos atrapalhados com coisas que nós deveríamos nem sequer preocupar. Mas como toda a preocupação é inerente do ser humano,
e nós oramos para que o Senhor nos ajude a se desligar de todas as coisas que nos impedem, que nos atrapalham servir o Senhor. Que nesses últimos dias que estamos vivendo, nesses últimos instantes aqui, antes de subirmos para o lar, deixar meu testemunho, deixar minhas marcas, fazer um pequeno trecho da história dos heróis, daqueles que morreram na fogueira, morreram sobre ao fio da espada, na guilhotina, morreram martirizados, comidos por feras. Ó Deus, quantas mortes terríveis eles tiveram. Eles não voltaram atrás. Eles não tinham um santuário como esse para congregar com ar-condicionado no tempo do verão e no tempo do frio intenso para esquentar o ambiente. Eles estavam nas cavernas, nos antros da terra. Eles estavam destituídos, abandonados, perseguidos, e eles não voltaram atrás, entregaram as suas vidas de uma maneira mais gostosa, porque eles sabiam que o fim aqui era a entrada na eternidade. Meu Deus, ó meu Senhor, é um tempo de muitas ocupações, é um tempo de muita pressão sobre o crente, é um tempo, ó Deus, que temos dezenas e centenas de coisas para nos atrair atenção. Nesse mundo tudo chama atenção, a política, a religião, os comerciais, Senhor, as redes sociais, tudo isso chama a atenção, quer nos prender a atenção, que possamos desligar de tudo e agarrar-nos somente à sua palavra e servir o Senhor. Meu Deus, nós temos amigos, bons amigos, nós temos parentes, e que muitas vezes são bons parentes, são pessoas bem próximas de nós, e que se nós dermos atenção a eles, nós deixamos de servir o Senhor. Tenho filhos, como muitos aqui têm, não tenho pai nem mãe, mas outros aqui têm, mas a nossa atenção não está nas coisas terrenas, nas celestiais. Se nós tirarmos os olhos de lá e colocar em qualquer outra coisa, por boa que ela seja, nós não somos dignos, Senhor, de chamarmos servos, crentes e seguidores de Cristo e representante deste evangelho sangrento aqui. Pedimos que o Senhor nesta noite nos abençoe e nos ajude. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai. Amém. Podem sentar, amados. Então, não vou estender muito. Quero ver se 40 minutos é o suficiente nesta noite. O senhor está bom? O senhor não está bom, não. O senhor parece estar cansado. Você quase dormiu aí em pé, orando. Está ruim a coisa, hein? É canseira judia da gente. Aqui, ó. Tem coisas na mensagem que não é que a gente está descobrindo. Você não descobre nada. Deus te mostra. No dia e no momento apropriado. Olha, vocês já pensaram, já imaginaram que Jesus foi o princípio da criação de Deus? E vocês já deram uma resposta para vocês, se ele é eterno, como que ele foi criado? Olha, a gente tem uma resposta precisa para isso, mas eu acho que vocês devem me acompanhar nessa semana aqui, se quiser ver o desenrolar disso tudo, porque não é pouca coisa. Quem foi criado?
fora do tempo? O que foi criado fora do tempo? O que estava na eternidade veio ser criado no tempo. O Senhor Jesus estava na eternidade, Ele é Deus eterno. E veio para o tempo, quando se tornou homem. Tá? Adão, quando ele foi criado, não era tempo, era eternidade. E Adão, ele não foi o primeiro da criação de Deus. O primeiro da criação de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Adão não foi o primeiro na criação, porque a Bíblia diz que ele é o primogênito entre os irmãos. Ele é o primogênito de toda a criação. Você fala, mas não é Adão? A Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação. Satanás abriu um caminho e Adão deu seguimento no caminho. Satanás abriu um caminho através da mulher e Adão deu seguimento naquilo. O Senhor Jesus abriu o caminho através de uma mulher. Mas alguém tinha que dar seguimento naquilo que aconteceu, porque ele foi o Verbo, a palavra que se encarnou. Ele foi gerado pela palavra. Não tinha nem sequer uma gota de sangue, ou seja, uma célula de Maria nas veias de Cristo. Tudo era Deus. E se Maria fornecesse o óvulo, tinha parte do sangue de Maria. Estão entendendo? Então ele era 100% homem de carne e osso e divino. E quando ele morreu e ressuscitou, alguém tinha que dar continuidade. Adão deu continuidade numa raça caída. Que até aqui está o resultado, né? Do seguimento que Adão deu. Mas por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, Ele abriu o caminho, agora tinha que ter alguém para dar seguimento. E quero dizer para vocês que na mensagem Shalom, o profeta disse que São João 14:12 se cumpriu ali quando os esquilos foram criados. Maiores obras farão os que creem em mim. E naquele dia o profeta fala que na criação de esquilo foi cumprido maiores obras. Porque no ministério terreno de Cristo ele não criou, mas ele criou no ministério do sétimo anjo. Por outro lado, você vê que quando Deus chama o profeta para esta grande comissão de fazer a palavra viver em nosso tempo. A palavra viveu em nosso tempo. Agora, quem está dando continuidade no que o Senhor Jesus fez? Quem está dando continuidade na criação? Então tem que ter alguém que tenha a mesma palavra para criar como Deus criou no ventre de Maria, como Ele criou esquilos pela palavra. Alguém ia dar seguimento. Então Ele redime uma igreja, Ele redime um povo, tira todo o seu pecado, e toma o Espírito dele e põe dentro de ti para dar seguimento.
Então a igreja começou no Pentecostes e foi o segmento o tempo todo, mas agora chegou o momento da plenitude da palavra. Agora é tempo da palavra manifestar, como ela manifestou no princípio. Então cabe a nós essa grande comissão, coube a nós esta grande comissão, tá? De trazer a palavra de volta em sua plenitude. Isso cabe a nós. Agora vocês imaginam como isso funciona. Por isso que ele tinha que abrir os mistérios, por isso que ele tinha que enviar um homem da estatura, da envergadura do profeta, que nunca deixou aquilo crescer, nunca quis ser um grande personagem, permaneceu tão humilde como Cristo, porque ele sabia que nada ele faria como William Branham, mas ele dizia, se eu sair de cena e der lugar para ele, ele então é capaz de realizar. E o Senhor Jesus dizia, eu não faço nada, o Pai que está em mim é que realiza as obras, como o Pai faz, o Filho faz igualmente. Amém? Então, agora, quando você pega a palavra imorfe, é mudando de um estado para o outro. É mudando de uma situação para outra. Ele era o verbo, a palavra, simplesmente a palavra. Depois ele se tornou o Logos. Ele saiu da palavra para o Logos. Depois do Logos veio o homem Jesus Cristo. Veio Jesus Cristo. E o eleito sai exatamente do Logos. Tá? Mas não entra em seu corpo palavra. Ele passa pelo processo do homem de carne para voltar para a sua situação, para voltar para a sua condição perfeita. Então, ele sai do Logos, torna-se teofania, tá? Mas você não conheceu, não entrou nela, e desta teofania, aqui, Deus, quando criou o céu e criou a terra, tá? Agora, pense nisto, antes de eu dar seguimento que eu vou ler aqui. Se não existisse a terra, da onde você viria? Se não existisse a terra, da onde viria o Senhor Jesus? Deus criou o céu e a terra. Eu creio que não teve espaço. Eles foram criados pela palavra. Que não foi a terra primeiro, o céu primeiro. Deus criou o céu e a terra e ponto. Tá? Porque no livro de Hebreus fala assim, e Deus criou a terra e o céu, Hebreus 2. A terra e o céu, fala a terra primeiro. Em Gênesis fala o céu e a terra. Então, os dois foram criados juntos. Mas depois a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Foi quando o Senhor tirou a terra degenerada, acabada, tirou do meio das águas e fez parecer a porção seca, porque toda a semente estava na terra. Se a terra não passasse a existir, porque qual foi o propósito de Satanás deixar a terra sem forma e vazia? Porque toda a semente estava na terra. Se ele acabasse com a terra, acabou. Você acaba com a terra, não tem mais semente. Porque toda semente não vem do céu, vem da terra. Então ele acabava com a terra, mas Deus tirou a terra sem forma e vazia,
do meio, do seio das águas. E Deus separou as águas e a terra, a porção de água e a porção seca. E Deus aí ordenou que a terra produzisse a semente que estava nela, e a semente que estava nela era a palavra falada. Por isto, o Senhor estava no céu, para ficar bem claro o que estou falando, o Senhor estava no céu. A primeira coisa que você vê, Deus está no céu. É o que diz as Escrituras, Deus nos céus. E depois você vê Deus na terra. Mas você vê Deus na terra, ele estava num pilar de fogo, ele estava na nuvem nos dias de Moisés, não é isso? Mas quando eu falo que ele estava na terra, ele estava num corpo como o seu, como o meu. Aí Deus estava na terra. Esse era o corpo dele que estava na terra. Agora, Deus se formou lá e Deus criou aqui. Ele apenas desceu aqui e mudou a sua forma. Entenderam? Por isso que fala, Jesus o princípio da criação de Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não é isso que diz? Alfa e ômega, princípio e o fim. Apocalipse 1:8, Apocalipse 1 e Apocalipse 1:8 e 1:17. Aí você vê então, tá? Aí você preste bem atenção, que na terra ele entrou em morfia, a mudança, ele se encarnou. E ele não se encarnaria se não existisse terra, pó, porque ele foi um homem exatamente como eu e você é. Só que não tinha pecado, e com o poder da palavra que criou os céus e a terra, habitando dentro dele em plenitude. Pois bem, agora veja, eu peguei uma palavra que o irmão Branham falou numa mensagem chamada pistilo. E eu fui investigar essa palavra e eu quero detalhar ela melhor, não hoje, mas numa outra oportunidade. Toda semente que você abrir, no miolo da semente, no centro da semente, tem um pequeno brotinho quase invisível. Pegar uma semente maior, como a de abacate, você pode ver, mas uma semente pequena você não vê, chama pistilo. Aquilo é o germe de vida. Agora, está bem no meio da semente. E esta semente é alimentada por esse pistilo do lado direito e do lado esquerdo da semente. Dos dois lados ela serve. É da vida para os dois lados da semente, ela está bem no centro da semente. Isso é o germe de vida que tanto nós lemos na palavra, chamada pistilo. Agora, o que me impressionou quando eu fui fazer a pesquisa, que pistilo, ele tem duas partes. Tem a parte macho e a parte fêmea. Pode? Eu vou mostrar ilustrado para vocês aqui, vocês vão ler aqui. O pistilo tem a parte macho da fruta ou da flor ou da planta e a parte fêmea. Na vida botânica, no meio da semente tem a parte macho e fêmea. A parte macho é que produz, a fêmea é que recebe da frutos. Então, a noiva e o Senhor Jesus é esta semente. E a vida está no meio. A vida alimenta tanto um como o outro. Então, ela é exatamente Ele. Ele recebe, Ele é a vida. Agora, ela sendo a parte feminina, é que traz os frutos. Ele sendo a parte masculina, é que fertiliza aquela semente para nascer, crescer e dar frutos. A mensagem do profeta é perfeita. Na vida botânica é perfeita, em tudo ela é perfeita. Tá? Lógico, quando eu vi isso, eu mostrei para minha esposa, vem cá,
Até ela falou um termo aí que não fechou, né? Hermafrodita, não é isso. A semente tem masculino e feminino no pistilo. Feminino recebe a vida do masculino para produzir. Se for uma roseira, para dar rosa. Se for um pé de fruta, é para dar fruta. A função da parte masculina ali é só para a fêmea receber e brotar, e folhas, e flores, e frutos. Aí você vai na mensagem, o profeta fala exatamente isso, que a vida está na semente. Agora precisamos saber que vida está ali. Tem vida boa, semente de trigo, ou de qualquer outra fruta, ou seja, trigo, ou qualquer coisa. Ali está, mas também tem vida maligna e semente maligna. Então, você nasceu e aquela vida já estava ali. Você andou por este velho mundo, e nós andamos por aí, e batemos numa porta e na outra, e achamos que éramos alguma coisa e tal, mas você tinha uma sede de religião, e um dia a religião não te satisfez, e você foi buscando mais. Isso era Deus trabalhando nesta semente, puxando esta semente para fora, tá? Agora, por que eles foram? Por que você foi atraído? Pela vida que estava, a qualidade de vida, a vida original que estava aí dentro, é a vida do próprio Deus. Então a palavra te atrai. A palavra te atrai, você só vive por ela. Você só se movimenta por ela. Porque esta palavra, lá na eternidade, ela estava aqui na terra, e eu levantei, nós levantamos do pó da terra, e crescemos, e somos seres humanos imortais, mas de uma maneira inexplicável, falando cientificamente e sociologicamente, você foi atraído por um grupo de pessoas inexpressiva, rejeitada, e você tem prazer, e você ama isso faz bem para a sua alma, isso te conforta, te consola, te ajuda, porque ele veio buscar aquilo que é dele, está bem ali na semente, amém? Não vou delongar não, porque tem uma folha cheinha aqui. Só eu quero ler para vocês aqui 65, que esse Melquisedeque pregado em 65. Quando Abraão se encontrou com ele era Melquisedeque. Então, ele era uma teofania. Ele não era mais o Logos. Pela primeira vez ele aparece numa teofania. Primeira vez na história da Bíblia, ele aparece uma teofania. E foi para Abraão. Tá? Ele expõe aqui o que todos os atributos farão no desfecho final de cada filho de Abraão. Cada filho da fé fará absolutamente a mesma coisa. Porém, eu quero olhar como temos que vir. Também o vemos revelado aqui em Ruth e Boaz como um parente redentor, como ele tinha que vir para ser carne. Por isso que o mistério de Ruth deixar a nação dos Moabitas e seguir uma judia, que era Noemi, e ir para uma outra nação, ela não sabia por quê, mas ela amava tanto aquela mulher que não pôde separar dela. Mas o amor por ela a levou a encontrar o seu verdadeiro esposo.
e que trouxe uma geração que veio até Cristo. Agora, tinha tantos lugares para ela ir, né, respigar, porque ela não tinha uma lavoura, mas ela foi respigar aquilo que caía dos segadores. Ela foi no campo de Boaz. Tinha tantos campos para ir, mas foi naquele lugar. E aquele homem era um parente redentor. Ela não sabia que o dono daquela lavoura, ela não sabia que o dono era o remidor. Ela foi no campo do remidor. Quando você começa a entender isto, você tem vontade de ser mais crente. Tem vontade de ser mais cristão. Tem vontade de ser mais verdadeiro do que você já é. Você tem vontade realmente de abraçar isso sem considerações. Nós estamos pregando para um tempo difícil. No tempo dos avivamentos, você pregava uma mensagem, as pessoas viviam um ano com aquela mensagem pegando fogo. Sabia disso? Um ano, aqui estava incendiado no coração de quem naquele avivamento. Hoje você prega uma mensagem que tem muito, muito mais conteúdo daqueles dias de Gales, Pentecoste, na rua Azusa. As pessoas não andam 20 metros da igreja e já esquecem. Já faz planos ali fora, faz plano e programa a sua vida sem pensar em nada que ela ouviu. E isso é um tanto desesperador. Eu não faço um plano, não devemos fazer um plano antes de trazer o Senhor primeiro. Eu não faço uma viagem sem pôr Deus na frente. E tem coisas tão sérias que determinam o destino nosso, e não pensamos para tomar aquela decisão, planejar aquilo, e seriamente colocar Deus naquilo. Se o Senhor disser não, acabou, tchau. Mas nós costumamos a insistir. Nós costumamos a ser teimosos com Deus. Querer mudar o plano, querer mudar a mente de Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem algumas pessoas nesse ministério que eu dei alguns conselhos para eles. Eles podem ter certeza que eles vão ver isso. Pode ter certeza. O que eu disse para eles, eles vão encontrar lá na frente. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando você vê alguém falar com você, que aquilo choca com a palavra, antigamente eu era nervoso. Eu já logo ia com 2 pés no peito também, pá! Agora não. Você vai fazer mesmo? Pô, então faça. Só diga uma coisa, Deus não está nisso, viu? Só isso. Agora você vai e faça. Tchau. Não discuta com quem quer fazer coisa errada. Deixa fazer. Se ele for um filho, ele vai lembrar do erro dele. Vamos lá. Agora vemos, olha aqui. Agora vemos o atributo filhos de seu espírito. Atributo. Filhos de seu espírito. Ainda não tem entrado no corpo, que tem forma da palavra, uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e ansioso, espera ansioso uma mudança do corpo. Agora, quando ele fala atributo, filho do seu espírito, quando o espírito estava formando um corpo teofânico.
E quando esse corpo teofânico estava sendo formado, Deus não ia procurar quem que vai encaixar com essa teofania aqui. Antes dele pensar naquela teofania, ele sabia a semente que ia entrar nele. Deus é poderoso, eterno e perfeito. O Espírito, filhos do seu Espírito, teofania, quando ele sai, esse atributo sai de Deus, estão entendendo? Eu não quero cutucar isso muito fundo, cavar muito fundo. Quando aquele Espírito sai do Logos, sai de Deus, o atributo para formar a teofania, tinha que ter aquela teofania, porque o Senhor já tinha uma semente. Agora, quem encabeça essa grande raça? Nós lemos em Colossenses, ele é o cabeça do corpo. Ele encabeça essa grande raça. Ele é o primogênito de toda a criação. Foi o primeiro que se encarnou sem pecado. Foi o primeiro que morreu e ressuscitou. E pôde compartilhar a sua vida com todas as sementes que estava esperando para que isso viesse nesta hora. Toda a semente esperava por este dia. Noé, Moisés, os profetas, os mensageiros das eras, todos esperam por este dia. Os céus esperam por este dia. Tudo espera por nós. A semente, o único povo que tem corpo glorificado é só a noiva. Não estamos falando de salvação. Ela compartilha do corpo. Você ouviu falar da semente? É uma semente só? E que tem o pistilo que alimenta essa semente, que é a vida, o germe da semente? Só ela tem corpo glorificado. Quando você fala de salvação, tem muita gente que vai ser salva. Mas corpo glorificado só a noiva tem, porque o corpo dela é igualzinho ao dele. É uma semente só. Então isto está custando alguma coisa para nós. Isso está custando, sim, alguns desesperos para nós. Sim, está custando. Estamos numa hora cruciante, sim, nós estamos. Mas uma coisa é certa, mediante esta promessa, você tem tanta força, tanta coragem, que nada vai impedir você. Nada vai fazer você parar, arrazoar, calcular uma coisa diferente. Não, você está determinado. Amém. Algo aqui dentro foi mudado. O homem velho morreu, a semente velha se desfez e aparece uma semente eterna. Essa já passou da morte para a vida, já nasceu de novo, já recebeu o Espírito Santo, espera agora entrar naquele estado glorificado. Agora, a diferença entre ele e você como filho, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe, do Logos para a teofania, da teofania para um corpo de carne. Você sai do atributo para o corpo de carne e Deus preparou um corpo, João 14, porque tinha uma semente esperando por esse corpo. Você não sabia, hoje você sabe que Deus fez um corpo lá porque tinha uma semente aqui. Antes daquele corpo existir, já tinha uma semente antes. Amém? Agora está. Sim. Ele entrou e viveu. Sim, vou voltar aqui o parágrafo. Agora a diferença entre ele e você como filho. Ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Morfe é mudar de um estado para o outro. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque.
Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. E quando se tornou Jesus Cristo, torna-se o filho do homem. Agora, Abraão, antes da sua mudança, que aqui esse episódio foi em Gênesis 14, 18, ele precisava de um sacerdote. Não era tempo de Melquisedeque, não era tempo de Deus ir encontrar com Abraão na figura de um homem. Não era tempo para aquilo. Não era tempo da vinda do irmão Brana para manifestar o ministério do Filho do Homem, para trazer a mensagem, para posicionar o eleito, sabendo que ele é o tabernáculo, é o véu que tem escondido Cristo. A palavra está vivendo em ti, e a palavra é o próprio Senhor. Então, Abraão precisou de um sacerdote. Aquele sacerdote recebeu dízimos, tá? Abraão tinha chegado de uma guerra, tinha vencido. Ele foi lá e conversou com Abraão, numa figura de um sacerdote. Então, Abraão estava assistido por um sacerdote. Nós fomos assistidos por um sacerdote. O sacerdócio de Cristo. Mas um dia ele mudou esse sacerdócio para o Filho do Homem. Aí, Abraão nunca mais viu Melquisedeque. O próximo encontro deles foi Filho do Homem. Foi Deus em carne. Tá? O próximo encontro do povo que sai da denominação de um sistema religioso e é uma semente, é encontrar o Filho do Homem. E quando Abraão encontrou o Filho do Homem, teve que haver uma mudança. Porque quando o Filho do Homem se manifesta, que é Deus em carne, tem que haver uma mudança. E Abraão mudou, de velho para jovem. E a promessa chegou na casa de Abraão. Amém? Nós estamos no ministério do Filho do Homem, bem ao passo de uma mudança. Não perca isso, não. Não tenha loucura. Não pense que isso aqui é religião. Vai quebrar a cara se pensar assim. Agora, vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. E vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão e como eu. Pronto. Então, Adão, você acha que Adão conhecia o futuro? Adão tinha poder para controlar tudo. Adão não olhava para trás. E olhava para frente com a mesma facilidade das coisas presentes. Não, mas Jesus olhava para trás e para frente e o presente. O profeta chegou aqui, parava diante das pessoas, mostrava a vida lá atrás, a vida pregressa, estendia para frente e mostrava lá para frente e dizia, agora presente você está curado. Isso era o Filho do Homem, isso era o Senhor. Oh, que coisa boa! É você servir um Deus que você sabe como funciona, como Ele trabalha, como Ele age. Amém? Saber que Ele está na igreja, está em nosso meio, levantando homens e mulheres para o seu reino, levantando famílias, consagrando vidas para o seu serviço. O maior serviço que você pode fazer aqui na terra é dar um copo d'água para o seu irmão. Mas Ele me deu o privilégio de ser mais que um copo d'água, de ser um pastor. Ele te deu o privilégio de você vir à casa dele, adorá-lo, ser uma ajuda para o irmão, ser uma ajuda para a irmã, reunir aqui
cantar juntos, louvar, glorificar a Ele. Isso aqui, só a eternidade irá revelar a grandeza de você entrar numa portinha humilde como essa e ouvir o que o sétimo anjo ensinou. O que eu estou pregando, se você pensar na morte da bezerra, você perde isso, viu? Um desviozinho aqui desse assunto, você perdeu tudo. Que requer atenção plena e habilidade para entender o que eu estou falando. Eu estou falando do Deus dos céus, que desceu aqui na terra. Primeiro, Ele foi criador no céu, depois Ele foi criador na terra. Mas quando Ele estava no céu, Ele já estava formando um lugar para Ele viver e trazer os seus filhos com Ele. Então, era Deus, o verbo, era o atributo, sim, que era o Logos, e depois Jesus, o homem. Então, verbo, a palavra, o Logos e a teofania e Deus encarnado. Você saiu do Logos, veio parar aqui. Mas quando você estava aqui na terra, quando a terra foi formada, lá estava aquela semente, já tinha alguém te esperando lá. E Deus esperou esses anos todos, e você nascer, talvez de um matrimônio errado, de um casamento errado, e você chegar um tempo de encontrar com Ele, se arrepender, Ele te limpar e Ele te redimir, te dar o Espírito Santo, mudar a sua natureza, mudar o seu conceito. Amém. Aí está. Houve uma mudança no meu ser. Houve uma mudança na minha alma, desde que eu o conheci como Ele é. Porém, quando esta vida estiver terminado aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. Esse é para onde vamos, isso é a palavra. Então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Agora não entendemos. Nunca temos nos tornado a palavra. Só nos tornamos homem de carne, não a palavra. Por isto, deixa eu parar aqui. Por isto, que só tem vida a palavra. Deus, Ele conduziu Israel. Moisés recebia as ordens no pilar de fogo. Ele ouvia Deus. Mas por que ele pôs o Moisés na frente do povo? Já parou para pensar? Por que ele não tirou Moisés e ele mesmo conduziu o povo? Não. Isso não ia funcionar no plano de Deus. Tinha que ser um homem em plena, total, completa obediência a Ele, a ponto de ele tomar a voz daquele homem por sua palavra. Ele entrar na mente de Moisés e nascer um pensamento aqui, e quando nascia o pensamento, ele falava, aquilo se materializava. Ele não podia descer no coração de Moisés e enchê-lo com o Espírito Santo, porque não era tempo. Mas ele podia tomar Moisés e fazer Moisés ser ele na terra. Tem que ter um homem na terra que me represente, que seja eu. E quando ele falar, não é ele, é eu falando. Depois ele veio em Cristo à semelhança de Moisés. Moisés nasceu pelo sexo de Arão e Joquebede. Jesus desceu do céu, falou a palavra, pôs a semente no ventre de Maria,
E nasceu aquele homem sem pecado, o único, o primogênito de toda a criação. Agora chega um tempo, então, que ele repetiu William Branham. Ele pôs o espírito dele em William Branham, ele pôs a sua palavra nele e disse: olha, eu vou te dar pedra angular, eu vou te dar adoção, e quando você falar, vai ser eu falando. Quando você chamar o morto, é eu chamando. Quando você chamar esquilos, é eu chamando. Quando você falar com o Musier, é eu falando. E o irmão Branham se rendeu a ele. Ele pode tomar aquilo. Agora ele vem de si. William Branham terminou. Agora tem que ter alguém na terra. Tem que ter alguém aqui na terra que ele possa repetir isso. Falar na sua boca, te dar adoção. O que você falar vai ser materializado. Isto é a palavra falada. Eu creio que vai custar um pouquinho mais de obediência, um pouquinho mais de entrega a Ele. Vai custar bem mais do que isso. Nós estamos bem tranquilos, né? Só falta um chuveiro frio de calor, né? Bem tranquilo. Nós não estamos muito preocupados. Nós devíamos estar desesperados. Nós devíamos estar desesperados. Devíamos estar atentos. Porque se você quer ouvir a Deus, então esquece toda a voz lateral, toda a voz humana. Eu quero te ouvir, Senhor. Faço questão de te ouvir, Senhor. Aí você vai ter que esquecer muitas vozes influentes em nossa vida. Muitas vozes influentes. Você sabe o que é uma influência, né? Tem pessoa que nem fala, né, irmão Denilson? Só olha para a cara do indivíduo e já lê, né, o que ele quer, né? Deixa Deus olhar para a sua cara, será que você entende o que Ele quer? Tem pessoas só dá uma olhadinha assim, ó. Não deu certo. Pela cara dela não deu certo. Pela cara dele não deu certo. Não falou ainda. E você já sabe. Nós devíamos ter essa percepção com Deus. Nós devíamos ter essa intimidade com Ele. O Senhor desagradou disso. Eu percebi. O que eu fiz não é correto. Devíamos ter esta percepção. Acho que era a mãe da Sônia que olhava para a Sônia. Não prestava, né? Sabia que ia fazer um acerto de conta. Pois é, minha gente. Que Deus me ajude a entender isto. Ouvir desta maneira o Senhor. E qualquer coisa, antes que Ele fale comigo, que eu possa perceber que eu estou fazendo, não está lhe agradando. Olha, vocês me perdoem, que eu ia entrar aqui, o selo da Páscoa, aí ia demorar bastante. Mas deixe isso no coração de vocês. Sexta-feira nós vamos ter tempo para isso. Vamos orar, irmão Denilson, vamos orar. Em nome do Senhor. Vamos ficar em pé, se você deseja vir ao altar e se render a Deus, conforme o Espírito falou contigo nesta noite. Você deseja se render a Ele e diz: Senhor, se realmente estou te desagradando, e eu não tenho ouvido o Senhor, mas eu sei que não estou agindo de maneira adequada com a sua palavra, e eu quero me acertar, eu quero ouvir o Senhor, e eu desejo ardentemente te ouvir, meu Deus. E eu preciso te ouvir.
Eu necessito disso, eu desejo, a minha alma está ardendo por isso. Se você tem um desejo, se você desejar ouvi-lo ardentemente assim, ele tem um canal pelo qual ele vem até você e fala contigo nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nós